Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Convidamos para que conheçam as marcas patrocinadoras master do nosso Café com Informação. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, do Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Sou a Rose e quero te apresentar a Decorado Locação. Inspiramos você a celebrar da forma mais bela a sua data tão especial. Possuímos um amplo acervo para você celebrar seu aniversário, casamento, formatura, batizado ou evento corporativo. Festa grande ou pequena, com poucas ou muitas pessoas, independente da ocasião, nós vamos celebrar com você essa data tão especial. Possuímos uma equipe especializada em festas e auxiliamos com simulação na loja em tempo real. E no dia da sua festa, é só replicar. Espero que você tenha gostado de saber como pode contar com a Decorado para a sua festa. Meia parcela até a contemplação, 0 entrada e sem juros. Quer mais motivos? Nós temos 1 milhão. Acesse o site e descubra as vantagens de investir com a HS Consórcios. Senhoras e senhores, é com satisfação que damos início ao nosso Café com Informação, uma realização do Conselho da Empresária da SIC Caxias. Agradecemos a presença da nossa palestrante convidada, a psicóloga corporativa Cassiana Martins, que logo mais falará sobre infoxicação no ambiente de trabalho. Confiram no telão as marcas que patrocinam e apoiam o nosso Café com Informação. Neste momento, convidamos a presidente do Conselho da Empresária, Graziela Tesser, para dar as boas-vindas. Muito bom dia a todos. É com muita satisfação que nós recebemos novamente a todos vocês para mais um Café com Informação. Esse que já é o 3º café deste ano e já é o penúltimo café desse ano, né, Magda? Estávamos falando sobre isso agora, o tempo está passando e está passando muito rápido, né? Então, já deixamos aí o convite para que estejam conosco em novembro, quando faremos o nosso último café. É o 2º? A Magda disse que era o 3º. Ó. Então, Magda, é o 2º, a Paloma está me dizendo aqui. Ó. Mas então, tem mais, viu? Tem em setembro, tu confundiu com o SIC por Elas, que é a nossa outra promoção. Enfim, então temos mais 2, ótimo. Fiquem todos tranquilos e calmos. Temos mais conteúdo ao longo desse ano.
Agradecer aos nossos patrocinadores que tornam este café possível, aos nossos apoiadores, que estão sempre conosco, mas, acima de tudo, agradecer a Cassiana por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema, infoxicação. A gente vinha discutindo isso bastante dentro do Conselho, né, sobre a importância de falarmos sobre este tema, porque sabemos, né, que estamos todos os dias sendo bombardeados por informação. A gente já cunhou, né? O mundo já cunhou muitos termos, imagino que a Cassiana vai falar disso, a gente já falou de FOMO, né? Do medo que a gente tem de perder alguma coisa, de não ter a informação. E, para além disso, o quanto vem se somando, né, a toda a nossa, quem assistiu já o Divertidamente, né, a nossa emoção laranjinha, né, a nossa ansiedade, a quantidade de informação que a gente recebe todos os dias e como lidar com tudo isso. Eu acho que esse é um momento, né, que a gente está retomando, é um momento em que dúvidas surgem. Estamos vivendo um momento ímpar, infelizmente, no nosso Estado, né? Agradecer também, em nome de toda a SIC, a todos que, de alguma forma, apoiaram tanto a campanha Superação aqui da SIC, mas todas as campanhas, tantos voluntários, né? Todos, de alguma forma, trabalharam e se voluntariaram em prol do nosso Estado. Eventualmente, a gente tem uma sensação, estando aqui, de que as coisas já voltaram ao normal, mas não voltaram ao normal, né? E levaremos muito tempo para recuperar. Ontem mesmo eu estive em Porto Alegre e a minha consulta era ali na Carlos Gomes, entrando na cidade. Nossa, parecia tudo tão tranquilo. E aí a volta o Waze nos mandou por um caminho alternativo. E aí era destruição, né, um cenário de guerra. Então, assim, o Daniel, até meu marido, disse assim, nossa, mas por que estamos passando por aqui? Eu disse, viu? Porque a gente chegou achando que estava tudo bem, e agora é o choque de realidade para entender que temos muito pela frente. E eu entendo que todos esses elementos, todas essas coisas pelas quais nós estamos passando, só nos deixam ainda mais ansiosos, né? Só nos deixam ainda mais receosos a respeito do que vem pela frente, do que temos para fazer. Então, eu acho que é muito oportuno. Nós já tínhamos convidado a Cassiana para que ela viesse no nosso café anterior, e, por motivo de viagem, ela não pôde estar conosco, mas eu sempre acredito que, enfim, tem uma energia maior aí que faz com que as coisas aconteçam no momento em que elas têm que acontecer, e a Cassiana está conosco hoje aqui, no momento em que acho que faz todo o sentido, né? Claro que o tema dela é muito voltado para o mercado de trabalho, mas faz todo o sentido nós termos uma psicóloga falando conosco, né? Num momento de inquietação, num momento de, talvez, angústia, por tudo que está acontecendo e por tudo que, né, não só está acontecendo no Estado, mas por tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso mercado de trabalho. Então, de novo, reforço aquilo que eu sempre digo, né, a SIC é a casa do empresário, e o Conselho da Empresária é o nosso braço aqui feminino que empresta esse nosso olhar, esse nosso carinho e cuidado com todos os nossos associados, amigos, convidados, para que estejam aqui. Agradecer a todo o Conselho e todas as conselheiras por, mais uma vez, proporcionarem um café cheio, né? E desejar a todos vocês que nós tenhamos um segundo semestre mais tranquilo, de um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de serenidade, com menos tragédias, que a gente possa se recuperar, né? E que tenhamos hoje todos um ótimo café, de muito conhecimento, de muita informação, e acompanhem os próximos eventos aí da SIC e do Conselho da Empresária, que tem mantido essa qualidade ímpar. Um ótimo dia a todos, muito obrigada. Senhoras e senhores, conheçam os cursos da SIC Caxias. A entidade é reconhecida por sua reputação de prestígio e excelência, oferecendo um diferencial valioso para qualquer currículo. Escolha o curso que mais se alinha aos seus objetivos e destaque-se no mercado de trabalho com o selo Qualidade SIC. E é com grande entusiasmo que convidamos todos a participarem do Fórum do Conhecimento, que acontecerá no dia 10 de julho, na SIC Caxias.
Com o tema Liderança e Inovação para um Futuro Consciente, o Fórum proporcionará uma oportunidade única para explorar novas ideias, compartilhar conhecimentos e discutir as práticas mais inovadoras que estão mudando o futuro. Não perca a chance de se envolver em conversas inspiradoras com líderes visionários. Saiba mais acessando o QR Code nas suas mesas. Antes de iniciarmos nossa palestra, vamos realizar 2 sorteios promovidos pela nossa patrocinadora Master, a Decorado Locação e a Planejar Consórcios. Vamos ao sorteio da Decorado. E a sortuda é a Giovana Lazzaretti. Convidamos, por gentileza, a ganhadora e a proprietária da Decorado Locação, Rose Querubim, para a entrega do brinde ao palco. Cadê? Giovana. Grazi, por gentileza, também. E vamos conhecer o ganhador ou ganhadora da Planejar Consórcios. E a sortuda é a Rejane Betial. Parabéns, por gentileza, ao palco junto da gerente comercial da Planejar Consórcios, Alessandra Lampi. Obrigada e parabéns às ganhadoras. Senhoras e senhores, lembramos que as perguntas à nossa palestrante deverão ser realizadas pelo aplicativo Slido ao final da palestra. Você pode acessar a ferramenta apontando a câmera do seu celular para o QR Code que estará disponível no telão ou que está sobre as mesas. A palestrante de hoje é especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental, hipnoterapeuta cognitivo, analista comportamental, com formação em aconselhamento psicológico para luto e intervenções em emergências psicológicas, estrategista na vida e nos negócios, atualmente é diretora da Pono Treinamentos e Desenvolvimento Humano. Atua também como mentora de empresários e gestores, de conselhos administrativos e familiares de diferentes empresas. Escritora de 4 obras em coautoria, membro da Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes e Academia de Letras de São Pedro da Aldeia. Palestrante internacional, certificada com o selo ODS e ILN, desenvolvendo lideranças no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vinda, Cassiana Martins. Bom dia, gente! Então, né, depois que ela me apresenta, eu não tenho mais nada para falar, mas mesmo assim a gente tem uma vinhetinha que eu vou colocar para vocês. Gabriela! A palestra de hoje, eu pensei em fazer algo que vocês sentissem. Porque quando a gente fala em infoxicação,
é uma coisa que parece tão distante em alguns momentos e tão próximas em outros. Quando a gente fala em conceito, sempre é tudo muito distante, então eu não vou falar psicologuês, eu vou falar justamente sobre aquilo que é prático. E, para isso, eu queria que vocês sentissem, que vocês tivessem uma experiência. E, por isso, eu queria fazer alguns convites. E o primeiro convite é esse, que vocês tentem olhar para as imagens no próximo vídeo, sem ler a legenda, só as imagens, ok? Vamos tentar? Que imagem é essa que vocês enxergam? Quem está no fundo? O que é o fundo? Quais os detalhes que vocês veem? O que tem lá atrás? Será que é dados? Será que é o quê? Agora sim, podem ler. Então, a infoxicação, ela é a junção da informação e a intoxicação. Esse neologismo surgiu ainda em 1996, justamente com o Alfonso Cornella, e ele traz isso como uma condição que o ser humano tem de querer fazer esse entendimento de tudo que está à nossa volta, de olhar tudo, de sentir tudo, de ver tudo, e a nossa capacidade cerebral não consegue fazer isso. Então, quando a gente começou com a era da internet, a gente começou com um novo mundo. E esse novo mundo que a gente conhece, ele é muito novo, mas ele já faz um tempo que está sendo uma preocupação para os estudiosos. Por quê? Porque se a gente tenta fazer algo que a gente não consegue, o que gera? Pois é. A nossa capacidade humana é de 350 páginas de leitura em 24 horas, se vocês só fizerem isso, tá? Se vocês tiverem qualquer outra ocupação, pararem para almoçar, já não dá. Só que o nosso consumo de informação ele é muito maior. Ele é de 7.355 gigas. Seria 1 bilhão de livros. Vocês têm noção que a gente tem um consumo muito maior do que o nosso HD cerebral pode processar? E o mais interessante é que os computadores mudaram, né? Em que versão está o celular de vocês? Quantos celulares vocês já tiveram, será? Quantos computadores vocês já tiveram e trocaram a versão e fizeram o upload, trocaram o sistema? E o nosso cérebro é o mesmo desde que a gente nasceu. A máquina ela é a mesma. E a gente quer fazer algo que a gente não tem condições, mas a gente vive tentando, né? E não é diferente com a informação. Só que o nosso consumo de informação ele vai estar em tudo que passa à nossa volta. Então, dando um exemplo para vocês, as imagens, percebam o olho dela, lá no vídeo, que está tentando captar tudo. Olha como é agitado, olha como é complicado. E é assim, eu estou olhando vocês, eu estou olhando cada um com a sua roupa, com o seu olho, com o seu óculos, com tudo. E o que isso significa? Que a quantidade de informações que a gente tem aqui, me disseram que são 140 pessoas, são muito maior do que simplesmente a pessoa. Então, cada detalhe desses vai sobrecarregando o sistema e vai fazendo com que a gente precise entender um pouco melhor o que está acontecendo. E a gente tenta focar em algumas coisas. E a gente tenta direcionar algumas coisas. Só que a engenharia dos algoritmos ela foi feita não para a gente focar. Ela foi feita para a gente desfocar. O que acontece? A engenharia ela é construída para te dopaminar, para te dar prazer. As escolhas que a gente faz, daquilo que a gente vai olhar, entender, perceber, ela não é racional, ela é totalmente irracional. Quando a gente sente qualquer coisa de angústia, qualquer coisa que seja um desconforto, a gente vai buscar alguma coisa que nos coloque de novo na zona do conforto. E o que significa isso? Por exemplo, vocês estão almoçando sozinhos em um lugar. Percebem que as pessoas estão olhando para vocês. O que a gente faz?
celular, o melhor amigo do homem. Tinha até uma brincadeira que eu pensei em fazer, mas eu fiz numa empresa e não foi muito bem aceito. Então, tinha uma caixa que dizia para as pessoas assim: coloque seu celular aqui desligado. E aí, eu não estava com o celular, eu estava no palco falando, assim, nessa situação, com o microfone e tal. E aí, quando foi acontecendo o evento, eu vi as pessoas que elas estavam não me olhando. Elas estavam de cabeça baixa, irritadas, bravas. Elas não gostaram, até aceitaram, porque era um treinamento empresarial, então eles tiveram que aceitar, entenderam que tinha que fazer, mas eles ficaram, assim, antes de desligar, mandando mensagens, né? Tu tá louca? O que é isso? Como assim? E aí eu começava justamente falando sobre, pois é, parece que o celular virou a nossa extensão da mão, né? Olha que absurdo alguém tirar o celular de vocês. Ele é um bem tão precioso, ele é um bem tão importante, a gente não consegue fazer nada sem ele. E é aquela relação, né, de amor e ódio. Porque a gente, ao mesmo tempo que ama o celular, também, poxa, ele me tira a atenção, ele não me deixa fazer nada, ele me faz ficar numa situação, só que ele foi construído para isso, para aliviar a tua ansiedade. E todos os algoritmos fazem isso. São as cores que são usadas, são as memórias afetivas que são colocadas. Por exemplo, o like não é um quadradinho nas redes sociais. Não é uma coisa assim, sem precedentes. É uma coisa afetiva, é um coração. E isso faz com que a gente entenda que a relação está acontecendo. Isso é inconsciente. Só que é inconsciente para nós. A engenharia por trás, ela entende muito bem. E ela coloca outros elementos, como... Vocês conhecem essa figura que surgiu agora? Não? Quem conhece? Vocês não recebem isso a toda hora? É o jogo do tigrinho, é aquele que o pessoal está perdendo um monte de dinheiro. É aquele joguinho que as pessoas dizem que ganham, né? E ele tem uma engenharia muito interessante. Só que todas essas engenharias, elas conversam com o cérebro de vocês sem dizer uma palavra, sem ter uma relação com vocês. E isso tudo traz uma recompensa imediata. Se eu falar com uma pessoa buscando uma resposta, talvez a pessoa não me dê a resposta que eu quero, né? Mas se eu falar com o meu aplicativo, resposta imediata. E aí, as crianças chegaram nesse mundo já com o celular na mão. Ele já faz parte do dia a dia, ele já faz parte das coisas. Então, quando eles começam a interagir, eles começam também a entender que o mundo é assim. E que aquilo que está acontecendo deve ser assim. E a gente teve um momento da humanidade que a questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo não era apenas aceito, era necessário. A multitarefa foi colocada num lugar de destaque durante muitos anos. E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a ser multitarefa. E agora o que a gente está aprendendo é que a gente tem que dar um passinho para trás e rever tudo isso. Porque a humanidade é assim. A gente está crescendo, desenvolvendo e a gente vai aprendendo com o que vai acontecendo. E a recompensa instantânea e imediata também acontece nas empresas de uma forma bem complicada. A gente aprendeu que, se não colocar metas, não colocar objetivos, se não colocar isso de forma clara para os colaboradores, talvez eles não alcancem, talvez eles não consigam chegar. E a gente aprendeu que ela tem que ter certos estímulos, da mesma forma que o algoritmo. Então, o algoritmo foi criado para ensinar a gente a viver de outra forma. E a gente não percebeu isso e entrou na dança do negócio. E agora a gente está revendo, porque as metas estão cada vez maiores e todo ano se aumenta a meta, e onde é que a gente vai chegar com isso? Lembro de uma equipe de vendas que eles diziam, mas, Cassi, se a meta aumenta 10% ao ano, eu já tenho o produto em prateleira de 90% no meu cliente, não há outros clientes, o que eu vou fazer? Olha, boa pergunta, talvez a gente tenha que rever esse sistema. E talvez o nosso sistema mental e cerebral teve que ser revisto por conta disso também. Porque as nossas metas, elas também são muitas vezes tão distantes. E é necessário ter metas, e não digo que não tenha que se ter propósito.
Agora, tu coloca, talvez, uma meta, né, de, sei lá, estar milionário aos 30 anos. Ter tal carro a não sei que idade. Eu escuto muito isso. E as pessoas esqueceram de todo o anterior a isso. Aí a gente tem a geração X, Y, Z, né, os millennials também, colocando metas irreais e que simplesmente os atropelam. Então, os objetivos alcançáveis financeiros ficam se sobrepondo a todo o restante. E aí, quando tu vê, passaram 10 anos. E aí, quando tu vê, teu filho tem 10 anos. E tu perdeu uma parte da vida que não volta. Né? As mulheres empresárias, quando a gente conversa nos hubs empresariais, principalmente, né, que tem esse espaço, elas dizem, ai, mas pois é, com filho pequeno é difícil, com filho pequeno é difícil. Isso. E ele só tem tu, e ele vai ser pequeno só uma vez na vida. Não vai ter outra chance. O algoritmo vai estar lá, o sistema vai estar lá, né, as metas vão estar lá, e talvez tudo que tu possa buscar esteja ali na tua frente. Mas nem sempre a gente enxerga, porque tem outras coisas nos puxando para elas. Então, quando a gente pensa que a recompensa instantânea e afetiva, a gente ensinou os adolescentes, as crianças e a nós mesmos que tudo tem que ser instantâneo, que a informação tem que ser instantânea, e aí a gente tem o Google como um grande professor, né? E a gente esquece que vida não está no Google, vida está aqui no agora. Aí passa. E o algoritmo, ele foi feito com esta engenharia. Vocês conhecem isso? Alguém? O que é? Uma roleta. Uma roleta de cassino. Todos os aplicativos são feitos da mesma forma que os jogos instantâneos, que a questão dos cassinos. As cores, se vocês forem ver, se vocês, né, já foram para Las Vegas, já viram um cassino, né, nem que seja na TV, as cores são as mesmas, os estímulos são os mesmos. Normalmente, a tela agora, ela tem aquela coisa do escuro, né? Por quê? Porque ela conversa melhor com os nossos dispositivos. Sim, a tela escura, ela te deixa mais dopaminado ainda. Ela te deixa mais recompensado ainda. E uma das coisas da engenharia dos algoritmos, que é muito importante dizer, e que te infoxica, né, que te deixa vidrado, parado, é essa questão de ter que finalizar e completar. Sabe aquele vídeo de fazer uma maquiagem que tu fica esperando para ver o final? Ou aquele outro que a pessoa está andando e tal, tu nem sabe, tu está ali no feed, né? A pessoa está andando, tu nem sabe para onde é que é, tu não sabe se isso é importante para ti, tu não sabe se isso é interessante, mas tu vai até o fim para ver onde é que ela não chega em lugar nenhum. E isso é uma questão cerebral. O nosso cérebro tem a necessidade de completar a atividade. E aí, quando a gente tem diversas abas abertas no computador, diversas coisas abertas no celular, a gente tem essa necessidade de completar, mas fica todas essas janelinhas internamente lá no cérebro, nos locos cerebrais, elas ficam em aberto também. E aí a ansiedade vem por quê? Porque aquela dopamina da finalização, aquela dopamina que é o fechar a coisa, não acontece. E ela gera ansiedade. A sensação fica difusa. A ansiedade sempre é muito difusa. Vou pegar um exemplo péssimo, mas ao mesmo tempo que vocês vão me entender. Quando existe um desastre natural, a sensação é difusa. A gente está passando por o que a gente chama de luto coletivo, em que não importa se aconteceu comigo ou contigo, importa que eu vi, que eu senti e que eu sinto que é o meu povo. Então, aquilo me dói. Né? Só que é um sentimento difuso, não é por alguém. Agora, já lá na situação que aconteceu do desastre da Braskem, lá em Maceió, por exemplo, existe um culpado. Então, todo mundo olha com um sentimento voltado para aquele culpado. Ele não é difuso, ele é direto, ele é claro. Né? Então, a sensação ela não é tanto do luto coletivo da mesma forma. Ele vai passar para a raiva. E por que eu comparo essas duas coisas que não têm uma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver. Porque sentimentos e emoções têm tudo a ver com o algoritmo e tem tudo a ver com a infoxicação.
A mesma coisa que a gente sente quando a gente vê um vídeo que parece que é a gente que está lá e a gente sente a dor da pessoa chorando, também é quando a gente está com muitas tarefas em aberto que não foram completadas e que lá dentro geram uma dor, geram uma ansiedade. E a gente nem sempre sabe se é dor, se é ansiedade, se é medo, se é angústia. A gente sabe que sentiu alguma coisa e a gente fica tentando entender. Só que a gente não fica muito tempo tentando entender, não. A gente não acolhe o nosso sentimento e emoção. A gente quer passar para o próximo, porque aquilo dói, porque aquilo incomoda. E aí a gente vai para onde? Aplicativo. E aí a gente vai ficar nesse looping infinito, tentando. E aí quero perguntar para vocês. Eu vou falar alguns, né, dessas coisas aí, né? O que acontece? Os nossos sentimentos e emoções, eles nem sempre são sintomas. Eles são reações. Normalmente, o que a gente tem é uma reação de sensação. Eu posso ir para lá, fica tranquila. Não, deixa que eu venho, eu dou uma caminhadinha. É uma reação. Ele não é bom ou ruim. A ansiedade em si, ela, querida, ela tem a sua serventia, ela é protetora, ela é protetiva. Quando tu fica ansioso por uma apresentação, por exemplo, tu te prepara para aquilo. Ou não, né? Se não te preparar, deu ruim. Mas se tu usar a tua ansiedade como um alerta, ela vai te ajudar a se preparar, a pensar em todos os pormenores, a pensar o que pode dar errado, a pensar em toda a questão. E aí, quando tu olha para isso dessa forma, eles ficam menos ameaçadores, eles ficam menos doloridos. Então, quando que isso transpassa? Quando que isso é um problema? Quando vira sintoma. Quando tem recorrência. Quando isso é sempre. Quando aquilo não te deixa mais. Mesmo quando tu não precisa, tu tá ligado e ansioso. Quando aquilo é frequente e numa intensidade alta. Então, 25% da população pode ser mais adoecida. 75% da população é saudável. E isso significa que a gente tem muito mais gente saudável do que adoecida. Só que olha para os sentimentos e emoções de uma forma pesada e complicada. E nem sempre consegue entender, acolher e pensar sobre. Porque se a gente olhar para a ansiedade de vocês e eu começar a fazer perguntas, por exemplo, se vocês ficam ansiosos todo dia? 100% do dia? Será? Ou será que são momentos? Será que são situações pontuais? E aí, se vocês... tem um autor que fala, se vocês procurarem doença, vocês vão achar doença. Se vocês procurarem saúde, vocês vão achar saúde. A questão é que, assim, a infoxicação, ela é também essa generalização. Ela é também essa forma de olhar para as coisas generalizada. Ela é aquela coisa da gente também não conseguir mais interpretar. E o que eu estou contando para vocês é que isso acontece primeiro com a gente e depois com o mundo. E quando a gente não consegue interpretar o que a gente está sentindo, a gente também vai atrás de outras coisas para entender e acaba se infoxicando. Porque começa a ver em tudo que é lugar, né? Aí começa a olhar tudo que existe de ansiedade. Olha, aqui tem muita coisa. E aí, lá pelas tantas, está mais ansioso por aquilo que tu leu, é a bula do remédio, né, do que realmente aquilo que ele pode te provocar. Então, tem algumas coisas que eu gosto de falar enquanto reação e sintoma, porque a gente se sente tão pequeno diante de algumas coisas, tão sem alternativas, e não é. A gente tem alternativas, a gente consegue lidar, a gente consegue dar conta, quando a gente entende. Que se a gente acolher aquela ansiedade, olhar para ela e tentar entender o que ela está te contando, porque ela está sendo uma sinalização. A dor é uma sinalização. Que algo não está bem. Mas não significa adoecimento ainda. Não significa que tu já perdeu tudo, agora não tem mais jeito. A catastrofização que a gente faz muitas vezes, né? A infoxicação também, ela é um alerta. E a gente tem que entender onde é que ela está levando e por que ela está levando. E aí, quando eu coloquei todas essas coisas aqui, eu queria que vocês, comigo, fizessem uma pequena brincadeira. Vocês vão estralar os dedos, cada vez que eu falar uma palavra que vocês sentem, tá?
Cada vez que eu falar a palavra que vocês sentem, algo que vocês já sentiram dessas coisas aradas aqui, vocês estralam os dedos. Ninguém olha para ninguém. Todo mundo concentrado só em si, né? Ok, vamos lá. Não vou ficar olhando. Não, tô brincando, vou ter que olhar, né, gente? Vou ter que olhar. Eu não vou lembrar, porque é muita gente, né? A gente não lembra. Ok. Vocês já sentiram culpa, angústia, ansiedade, frustração, sono excessivo, tensão, estresse, irritabilidade, medo? Medo de estar desatualizado, perder algo importante, medo de não saber o suficiente. Vocês já sentiram dificuldade de concentração? Vocês já sentiram perda de foco rapidamente? Vocês já sentiram crises de ansiedade? Uma ansiedade mais longa que demora a passar? Vocês já tiveram algum evento de pânico na vida de vocês, de ficar apavorado com a situação? Eu já senti tudo isso. Vocês já ficaram tristes alguma vez na vida? E vocês já se sentiram sozinhos? Pois é. Bastante estralinho, né? Sim, a gente sente. Só que o adoecimento não é sentir. Então, vocês não estão doentes, tá? Pelo menos até onde a gente consegue identificar aqui nesses minutos. A gente só vai enxergar, então, quando doença, quando realmente a gente tem evolução do sintoma, que é a infoxicação, que é não conseguir parar, é não conseguir largar o osso, é não conseguir dar esse freio de mão, digamos assim, né? Quando tu não consegue. A síndrome da fadiga informativa, que é quando realmente tu fica embrenhado em ficar buscando informação e fica mais confuso ainda. A infodemia, ou a pandemia de informações, também foi chamada assim. A hipercognitividade, né? O adolescente não consegue desconectar em nenhum momento, então leva advertência na aula porque não desconecta, coisas nesse sentido. Infocalipse, eu não sei se vocês já tinham conhecido, mas vem de apocalipse da informação, porque é tanta informação que a gente não sabe mais o que é o que não é. Não acontece com vocês de receber lá nos nossos grupos de mensagem instantânea, seja ele qual for, né, o WhatsApp ou qualquer outro, né, tem tantos, não vou nem falar todos, tem tantos. Aquela coisa de, tem uma notícia, depois vem uma notícia diferente, depois vem outra diferente. E aí tu fica, tá, e aí, o que é, o que não é? Lembram da época da pandemia, aquela época distante que foi agora há pouco? Pois é. A gente nem sabia mais, né, o que era, o que não era. Chegou o momento que começou a ter as fake news. E por que as fake news acontecem? Justamente porque a informação fica também, da mesma forma que a ansiedade, difusa. Ela não tem um contexto, um direcionamento. E nas empresas é a fofoca, que acontece muito. Por quê? Informação difusa, informação ansiosa, informação apressada, né? Informação descontextualizada. E aí vem os transtornos, então a gente tem trocentos, né? Vocês sabem que o livro de transtornos ele é desse tamanho, né? Senhor do céu, é muito grande. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês querem achar doença, acha doença. Se querem achar saúde, acha saúde. E o que está mais em voga agora, e o pessoal tem falado muito, é o transtorno da dependência da internet, que é um transtorno bem específico, que nasceu há não muito tempo e que, enfim, né, traz essa coisa de a gente ficar preso. E essa prisão é justamente o quê? É a mesma coisa que gera fake news, é a mesma coisa que gera a questão da desinformação empresarial, é a mesma coisa que gera infoxicação na gente, né? O combustível da infodemia é justamente a infoxicação, em que a gente tem dificuldade de distinguir a qualidade, a relevância e a veracidade das informações. E é igualzinho no nosso sentimento e sensação. Na nossa ansiedade é exatamente isso. A gente não consegue distinguir porque está sentindo. O que tem por trás disso? Essa ansiedade está me contando o quê? Acolher é o jeito da gente conseguir diminuir a ansiedade. É parar e pensar. Quem tem tempo de pensar hoje? Alguém? Alguém?
a gente faz as coisas tão rapidamente que a gente acaba não tendo tempo para pensar nelas. A gente acaba não tendo tempo de conseguir ampliar, conseguir amplificar aquela informação. Então, o que acontece? A gente não sabe mais como lidar com essas coisas. E essa coisa da veracidade, o que ela precisa? Ela precisa realmente ter uma avaliação. E existem trocentos sites que fazem isso. Mas dá tempo? Será que tu recebe uma informação no WhatsApp, né, no mensageiro instantâneo, de uma coisa bem séria, e tu vai passar por todos aqueles sites para ver se realmente ela é verdade para passar antes de passar para a tua família? Alguém faz isso? Não, dificilmente. Mas o que acontece? Isso também gera o quê? Ansiedade, gera intoxicação, gera toda essa questão que a gente está falando agora. E a gente não para pensar. Porque tem coisas que a gente recebe que é tão absurda que depois tu para pensar, tu diz, meu Deus, realmente isso aqui não pode ser. Não pode ser. Tem outras que são tão absurdas que tu acha que não pode ser e tu vai ver a veracidade, né? E, opa, realmente, é verdade, como é que pode? Que mundo é esse? Mas a gente precisa começar a ter uma etapa antes, para que não se intoxique. Uma etapa anterior. E essa etapa é pensamento, essa etapa é consciência, essa etapa é entendimento. Porque a gente começou a lidar com as pessoas como números, como sombras. Elas não são mais aquilo que elas são. A gente busca muito os nossos vieses cognitivos. A confirmação do nosso viés cognitivo, do jeito que a gente entende ou enxerga uma situação. Então, por exemplo, eu começo a seguir um conteúdo na internet. Aí, um cara que eu gosto lá, né? Ah, Cassiana, você começa a me seguir. Aí eu começo a falar de um assunto. E eu vou falar de um assunto da forma que eu enxergo aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudei. Beleza. Aí vai vindo esse conteúdo, começa a aparecer conteúdos semelhantes, porque o algoritmo funciona dessa forma. Ele vai catar coisas semelhantes. E ele vai te deixar amarrado naquele conteúdo, daquela forma, naquele foco. Por quê? Porque ele vai buscar aquilo que tu confirma, aquilo que tu acredita. E isso, infelizmente, emburrece. Isso, infelizmente, faz com que a gente pare de questionar, que a gente seja doutrinado a pensar daquela forma. E a gente começou com um negócio de dizer assim, isso também é um sintoma da infodemia. Quem não concorda comigo, eu não sigo. Quem não vê da mesma forma, eu não quero conversar. A gente começou a se colocar num lugar de não querer questionar, de não querer pensar, porque eu não quero me incomodar. Se incomodar faz parte do pensamento crítico e da formação de opinião e de pensamento. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, eu lembro de um gestor que dizia assim, eu não quero fazer essas pesquisas, porque daí a gente vai ter que, né, ouvir um monte de coisa ruim. Exato, vai. No caso, ser gestor é também ouvir bastante coisa ruim, né? Só que se tu não souber pela pesquisa das coisas ruins, tu vai ver no ato, na prática, tu vai ver na atitude, tu vai ver no funcionário que foi embora, tu vai ver naquela questão de não conseguir contratar, tu vai ver em outros locais muito mais complicados e tu vai ter que lidar com a situação de forma muito mais complicada. E olhar para os dois lados, então, é formação de pensamento e nós somos instruídos a não pensar. E a internet funciona assim e a infodemia funciona assim. E aí as pessoas começam a ser simplesmente a confirmação do nosso viés cognitivo, a gente se relaciona só com aquele grupo, a gente se relaciona só com aquele conteúdo, a gente se relaciona de uma forma limitada. É óbvio que a gente não vai conseguir entender o todo por conta disso. A gente fica meio parcial, achando que é imparcial. E como a gente tem tudo na mão, e tudo muito rápido, e tudo muito, né? E as crianças já nasceram assim, a gente já é assim. Quando a gente está falando com alguém, muitas vezes a pessoa, tu fala um termo lá, ela já vai olhar no celular o que é. Ela nem te dá a oportunidade de contar o que tu pensa daquilo. Ela já vai olhar o que o Google fala. Pronto, o Google falou, está tudo certo. Agora é o ChatGPT, né? A gente tem que usar a tecnologia, e é maravilhoso usar a tecnologia, mas a nosso favor, e dando a oportunidade da gente conversar com ela.
né? Da gente poder dialogar também e da gente poder trazer novas fontes de situação e informação. E é aquela coisa do ouvir e não enxergar, do ver e não enxergar, do ouvir sem ver e do ver e não enxergar. E isso é muito comum. E aí vem essa incapacidade de ter flow. Para a gente construir pensamento criativo, a gente precisa entrar em flow. E isso demora uns minutos. Quando a gente tem as interrupções acontecendo, a gente não consegue entrar em flow. Então, a nossa capacidade criativa de poder ampliar, por exemplo, tu vai fazer uma planilha, tu fica fazendo uma planilha de uma forma executora e não pensadora. E aí, o que acontece? Tu não acha formas melhores de fazer o negócio. Tu não acha outros meios, outras fontes de organizar aquela informação. Aquilo vai ter a informação em si. Agora, daqui a pouco, se tu poderia, né, ter uma visão crítica de um DRE, de, estão gastando bastante aqui, né? Não, aí não aparece isso, porque passa batido, porque a gente não para. E isso acontece muito nas empresas, vocês devem ter esse tipo de problema, né? Que é tudo tão automático que daqui a pouco... Como é que a pessoa não viu? Não teve um lançamento lá durante meses. Como é que ninguém viu isso? Agora veio a multa 1 ano depois. Pois é, ninguém pensou, porque ficou no automático. E eles estão fazendo o que o algoritmo mandou e a gente não para. Então, a proposta é justamente parar. E esse efeito Zeigarnik, que é a tendência de lembrar de algo inacabado, é a sensação da gente ter que finalizar, faz com que também assim a gente se sinta bem, por um lado, olha que interessante, de ter várias abas abertas, porque a gente está sendo produtivo. Dá uma sensação de, nossa, quanta coisa eu estou fazendo, ai, que lindo. E, por outro lado, a ansiedade de ter que fechar cada uma delas, inconsciente. Então, quando vocês têm várias abas abertas, lembrem, isso vai gerar uma ansiedade inconsciente. E isso vai trazer certos desconfortos, que vocês vão estar com aquilo difuso e não vão conseguir pensar. Então, o melhor é a gente sempre ter um foco de atenção e finalizar aquele foco de atenção. Muitas vezes acontece as pessoas me dizerem assim, mas tu não atende o telefone, né? Não, porque ele não tem volume desde que eu comprei, eu nem sei que volume ele tem, sabe? Se alguém vai me ligar, alguma coisa assim, eu deixo no vibra, né? Mas, assim, normalmente eu que ligo de volta. Por quê? Porque eu trabalho com concentração. E eu trabalho online, se eu estou com um cliente na minha frente, como é que eu vou estar com o celular do meu lado, com toda aquela galera que existe do meu celular, conversando comigo o tempo inteiro? Ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Eu não entro em flow. O que eu tenho que perceber com o meu cliente na minha frente é algo tão mais significativo, que não é o que ele diz, né? Que está tão atrás, que se eu tiver com os dois estímulos, eu não estou em lugar nenhum. E isso também acontece com vocês, só que a gente não se dá conta. Mas eu preciso. Beleza, então, quando tu vai fazer uma tarefa de concentração maior, tu deixa o celular virado. Avisa, combina. A gente parou de combinar com as pessoas. Parece assim, e aí pegando o exemplo lá daquela palestra que eu contei para vocês, que eles ficaram me mandando mensagens antes de desligar o celular, eles viam que eu não estava com o meu celular, eles viam que eu não ia enxergar, e mesmo assim eles mandaram. Para quê? Aliviar desconforto. E aí a gente faz isso toda hora e não se dá conta que o desconforto ele precisa ser aliviado eu comigo. Não é porque eu mandei uma mensagem que a pessoa recebeu, que eu briguei com ela, que aliviou o meu desconforto pela situação. Muito pelo contrário, vai ter que lidar depois com a consequência. Mas, enfim, combinem nas suas empresas as coisas. Opa, volta? Deixa eu ver. E isso vai trazer, então, uma geração com baixa realização profissional, porque está sempre buscando e imaginando e querendo, porque no nosso cérebro, quando tu vê uma imagem de um TBT de alguém que está lá, lindo, maravilhoso, nas Ilhas Maldivas, o teu cérebro não entende que aquilo é um TBT, ou que é passado, ou que é futuro. Ele entende que é agora. E, coitadinho, ele entende tudo que é agora. Se vocês estiverem vendo fotos antigas, ele também entende que é agora. Então, ele se conecta com sensações e sentimentos do agora, daquilo que está sendo representado na frente de vocês. Então, a todo momento, a gente está naquela enxurrada e não faz essa distinção.
Então, por exemplo, eu vou me preparar para uma palestra, eu entro em flow. O que isso significa? Hoje, quando eu acordei, assim, né, e tomei café, eu vou ouvir a minha palestra, que está toda escrita, para mim não esquecer de nada. Por quê? Porque é tanta informação que o teu cérebro... Porque eu gravo um áudio com toda a palestra para testar o tempo. E aí, depois, eu escuto ela antes de vir para cá. E aí, só depois que eu vou dar a palestra. Porque eu tenho que convencer meu cérebro que aquilo é importante para ele guardar. Porque é tanta informação no dia a dia, é tanta coisa que a gente lê, tanta coisa que a gente vê, que o cérebro entende que nada é importante, você não precisa guardar nada. E aí, quando a gente estuda, a gente tem que fazer isso de uma forma muito forte, né? A gente não pode só ler, a gente tem que ler e anotar, a gente tem que fazer outras premissas, né? Por quê? Porque tudo no nosso cérebro funciona por intensidade, recorrência e constância. E a gente para de funcionar quando a ansiedade ou qualquer outro sentimento e emoção, ele está nesse sentido, de muita intensidade, muita recorrência ou muita constância. Muitas vezes, a gente tem essa coisa de fazer dieta, né? De parar de comer algumas coisas, não fez bem, aquilo lá não é legal para mim, aquele outro negócio não sei o quê. Pois é, no digital também é assim, gente. A gente precisa fazer dieta. Deixa eu ver a hora, que horas são? Meu relógio... tá. Tá, obrigada. No digital também é assim, gente. No digital, a gente também tem essas questões. No digital, a gente também precisa ter detox. O legal da dieta é que nem sempre... a gente tem isso muito claro. O que vai fazer bem e o que vai fazer mal. Né? O que vai te trazer é parar e pensar. E aí vou colocar algumas coisas do parar e pensar para a vida pessoal de vocês, para as empresas de vocês, que vai estar disponível para vocês, tá? Mas podem tirar foto. A gente tem que diminuir a infobesidade. A necessidade que a gente tem de consumir muitos conteúdos para chegar à questão. Existem várias definições de intoxicação. Vocês não precisam saber de todas elas. Sabendo que vocês se intoxicam com muita informação, vocês têm que ter 3 fontes que vocês confiam, 3 autores que vocês focam. E, assim, por exemplo, assistir um curso em 12 horas contínuas não vai te fazer mais inteligente. Na realidade, vai te dar uma sensação, né? E a barrinha, aquela que passa assim embaixo dos cursos, ou que mostra que tu foi completando, dá uma sensação de aprendizado, de inconsciência, né? Que não é real. Então, vai ter a sensação, mas não teve, mas não aprendeu. Então, vocês precisam, de novo, voltar para o conteúdo de outra forma, lembrar dele de outra forma. Se vocês são mais visuais, escrever para ter a tua letra. O escrever virou uma coisa de luxo, né? Eu só escrevo aquilo que é muito importante, porque eu boto no celular, O ato de escrever te ajuda a lembrar. Aquilo que vocês escrevem, vocês lembram mais. Quando vocês fazem essas anotações no celular, vocês perceberam que a gente nem sabe onde é que ficou o negócio? Porque é tanta coisa que a gente bota no mesmo lugar e fica tudo na mesma panela. Então, tenham uma curadoria de filtro de informação. Façam curadoria daquilo que é importante para vocês. Tenham isso em algum lugar. Saibam onde é que são as fontes de vocês e quais fontes vocês vão dar representatividade. O que vocês vão mirar para poder realmente, né, e onde vocês vão colocar para poder realmente buscar. Diminuam as interrupções. Tenham um ritmo de trabalho, horários para as coisas. Mas isso é difícil. Sim, o ser humano é um ser de hábitos. Se vocês não almoçarem no dia, o corpo de vocês sofre, porque ele é um ser de hábitos, ele precisa de algumas coisas. Né? O corpo ele não funciona como uma máquina, por mais que a gente queira que ele seja dessa forma, mas ele não funciona. Então, retirem as notificações, retirem as newsletters que vocês nunca leram e que estão lá, né, naqueles não sei quantos mil e-mails que a gente tem. Saiam de newsletters que vocês não precisam, porque o fato de ter uma notificação é uma janela aberta
por causa daquele cara de nome difícil que eu tinha falado antes, que quer fazer o fechamento, aquela janela aberta te incomoda. Desde que eu cheguei, eu não olhei se tem WhatsApp ou não. Por quê? Porque eu ia ficar incomodada se tivesse um áudio que eu precisava ouvir. E aí eu ia passar a palestra inteira incomodada com aquilo. Se eu não sei, não me incomoda. Sabe? É fácil. Ah, mas dá para fazer isso? Dá, gente. Dá. Juro para vocês que dá. Só que a gente tem que colocar algumas regras, né? Por exemplo, se vocês realmente não podem, naquele momento, falar com a pessoa, digam. Olha que fácil. Se vocês sabem que vocês vão ficar meia hora, que vocês têm que olhar um negócio e pensar um negócio para entrar em flow, em fluxo de informação, combinem, avisem. Façam reuniões que vocês possam estar combinando coisas com os colaboradores, com outros empresários, com o mundo. Combinem as coisas com as pessoas. As pessoas entendem. Libere espaço mental. A sobrecarga de informação, ela nos impede de ter aprofundamento. Então, para a gente conseguir colocar outras informações, a gente tem que liberar espaço. E liberar espaço é não ficar conectado, por exemplo. Liberar espaço é não ficar todo o tempo olhando alguma coisa nova e ficando ansioso pela coisa nova. Então, é dar aquele tempo para aquela coisa. Por exemplo, é comer fazendo uma atividade. É a regra do 1, né? Eu estou comendo, eu vou comer. Eu vou olhar o celular, eu vou olhar o celular. Não faz os dois juntos. Primeiro que não dá certo, né? Eu acho que ela ainda vai errar onde ela vai botar a comida. E segundo, que vocês vão estar tão dissipados tentando, porque aí vocês têm o quê? Cheiro. Lembrem que aquilo que a gente enxerga não é só o que a gente enxerga. A gente tem cheiro, a gente tem gosto, aí comeu, mas não comeu, né? Aí não fez a coisa acontecer. Enfim. Opa! Não tenham mais este hábito. Por quê? Porque o algoritmo te prende e ele não vai... Aí eu estou atrapalhando aqui, não? Tu enxerga? Ele não vai te deixar sair. Ele vai te colocar cada vez mais. Se vocês vão ver alguma coisa, vejam algo que tem começo, meio e fim. Não vejam uma série antes de dormir, vejam um filme. Não vejam algo que não tenha final, como a rede social, porque vocês nunca mais vão parar. Não comecem a ler alguma coisa que não vai ter final, porque é uma pesquisa. Façam pesquisa de dia, não na cama, né? E existem caminhos para reduzir a infoxicação na empresa, né? E o primeiro é a psicoeducação. Psicoeducar significa educar as pessoas para entender, para pensar, para dar esse sacudidão que vocês tiveram hoje. Tem muita coisa que eu sei que vocês já ouviram. Não é sobre ser tudo novidade, é sobre a gente poder parar e pensar sobre aquilo que realmente é importante. Psicoeducar é a gente criar programas, projetos, desafios, palestras, treinamentos, treinar o cérebro para a saúde mental, física, neuropsicofisiológica, porque não é apenas o cassino, ele não mexe apenas com aquilo que é racional, ele mexe com a dopamina, ele mexe com todos os teus hormônios, isso é muito sério. E se a gente pode regular os nossos hormônios, a gente pode promover saúde, ou a gente pode promover doença. Ter canais de comunicação oficiais e regulares, então, a desinformação e a informação nociva, ela vai gerar conflito e fofoca, justamente por quê? Porque ela vem de muita coisa. Então, tenham e sejam vocês os canais de informação. Digam o que é, o que não é. Tenham, talvez, um áudio que vocês mandam toda semana dizendo, né, sei lá, sick news, né, dizendo as novidades que estão acontecendo, o que vai acontecer, informando o colaborador o que é, o que não é. E tirem a fofoca do meio do caminho. Não deixem espaço para que alguém tome o lugar de informação que é de vocês. Muitos estudos mostram que a rede corporativa regular, ela ajuda, sendo uma rede corporativa oficial, ela ajuda. Porque agora a gente está em todos os meios de comunicação, em todos os canais de comunicação, e
não pode usar na empresa, mas tu tem que ter um canal de formação na empresa, tem que ter uma troca na empresa. Então, uma das coisas que também, assim, olhando para tudo que existe de infoxicação, o caminho para ficar menos infoxicado é a comunicação. A comunicação entre as pessoas, e não apenas com o aplicativo. O terceiro, projetos para estimular fluxos de tempo. Ter os grupos de trabalho, por exemplo, focados em uma atividade, focados em resolver um problema, focados em alguma coisa, que vocês estejam também focados. Ter esses multiplicadores que vocês formam para formar opinião para psicoeducação. Não é uma pessoa que tem que fazer tudo, né? Não é uma pessoa que tem que saber tudo, mas vocês têm que ter pessoas que estejam em cada lugar sabendo o que estão fazendo, sabendo como se posicionar e comunicar, sabendo como fazer coisas simples, né? E eu vou pular para o quinto, porque é treine o óbvio. Treine o óbvio que para a pessoa saber que ela não pode dar uma instrução de como fazer algo por áudio de WhatsApp, porque as pessoas não são auditivas, elas são visuais. Certamente vai fazer errado. Certamente vai dizer que não conseguiu. Aí vocês vão dizer, mas as pessoas não leem. Vocês têm que achar formas de chegar na pessoa justamente no canal que é dela. Então, se vocês têm pessoas que são mais auditivas, usa o auditivo, mas tenha os dois. Dê instrução escrita, coloque num passo a passo, crie manuais para isso. Criem coisas que realmente possam apoiar os colaboradores para eles errarem menos, porque realmente eles não leem, a gente não lê, né, gente? Cá para nós, né? Nós tão maravilhoso e perfeito, a gente também não lê muitas vezes. E a gente se passa em algumas coisas, sim, mas, por outro lado, se vocês não fizerem, alguém vai fazer. Alguém toma esse papel, tá? Então, tenham treinado óbvio. Como se usa o canal de comunicação, como ser objetivo. É um treinamento que, assim, é muito importante, é muito interessante, porque a gente não aprendeu mais a ser objetivo. Então, é uma forma de pensar, um jeito de pensar. Escrever e-mail, comunicados, primeiros socorros psicológicos, lidar com uma situação de crise na empresa. As pessoas precisam saber dessas coisas. E aí eu só volto para o 4, colocando aquilo que já foi falado. Detox de informação. Diminuir a informação e aumentar a informação consistente, coerente, a informação de qualidade, porque, afinal, a gente quer qualidade para a nossa vida com a informação também, né? Enfim, só para ilustrar, eu não vou falar nada disso. Uma das técnicas que a gente usa é a cestinha quando tem reunião. Então, a cestinha, ela é justamente para colocar os celulares para não ficar com a atenção dividida. Menos tempo de reunião, mais atenção na reunião. Né? Eu consigo ficar meia hora, agora avisei todo mundo que eu vou ficar meia hora, beleza, vai ser de meia hora. Né? Tem reuniões que são de pé, né, para ser mais rápidas, eu não acho tão legal, mas ok. Mas uma das coisas que se usa nas corporações é isso. E aí, né, para finalizar, o nosso querido e amado Cortella, vou deixar vocês baterem foto, que ele merece. Informação é base para o conhecimento. Informação é cumulativa. Conhecimento é seletivo. Não adianta ter informação de tudo e não conseguir pensar nelas. Não adianta ser generalista em tudo e não ter a especificidade em alguma coisa. Não adianta ter um monte de informação se a gente não consegue passá-la. E aí eu coloquei 3 das minhas palestras mais buscadas, né, que fazem realmente alguma diferença nesse sentido, colocando, né, como é que eu posso ajudar vocês. Então, vou colocar aqui à disposição o socorrista corporativo, que é preparando as empresas para o novo normal. Vou contar para vocês, né, que semana passada, não sei que dia, eu assumi, enfim, uma ajuda numa instituição, né, não saiu em lugar nenhum, então, em algum momento vai sair, mas justamente para ajudar nesse sentido. A gente precisa preparar as pessoas para o novo normal. A futurabilidade, que é navegando pelos desafios da AI e a sua implementação, porque primeiro prepara as pessoas, depois a gente bota os sistemas. A gente sempre faz o contrário, né? Quando começa o treinamento, o sistema vai ser implantado, depois a gente começa. Não, prepara a cabeça das pessoas antes, que vai fazer bastante diferença.
E o feedback, que é as Power Skills na prática da comunicação de líderes, né, dos líderes, que foi o assunto de todos os eventos da minha última turnê da Europa. Foram 10 eventos, né? É por isso que eu não pude estar aqui no outro mês. Mas, enfim, que é um assunto bem em voga e que a gente está trabalhando muito. E vocês têm aí Bota para cima, Bea. Bota para cima, assim. Vocês receberam esse negocinho, nesse QR Code, tem um e-book. Um e-book que é um sacudidão, tá? Não é um e-book querido, assim, né? Não esperem que ele seja querido, ele vai ser um sacudidão. Mas está aí para vocês, então, de presente. E eu tenho mais um presente. Depois de responder as perguntas. E aí, ali também, vocês vão entrar numa página, daí já tem todos os meus contatos e para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho. Muito obrigada, gente! Obrigada, Cassiana. Então, convidamos a presidente do Conselho da Empresária para o momento das perguntas. Obrigada, Cassiana. Acho que deixa a gente desconfortável, né? Mas aquele desconforto necessário. Eu acho que são termos diferentes, né? Tu trouxeste para a gente alguns termos diferentes, ou, enfim, cunhamos de forma diferente aquilo que, como tu bem demonstrou aqui, todos sentem, né? Em um momento ou em outro. Então, acho que foi super importante e acho que, mais do que tudo, uma oportunidade para a gente pensar e se entender diante de tudo isso. Eu acho que tem um ponto importante, que é entender que depende da gente a mudança, né? Infelizmente, como tu falou de dieta, né? Não adianta alguém fazer dieta por nós, né? Se a gente quiser emagrecer, quem vai ter que fazer dieta somos nós. E eu acho que vale para esse momento também de infoxicação. Se a gente quiser uma mudança nisso, nós vamos ter que fazer. Pode até, como tu disseste, tu tirar o celular de todo mundo, mas gera crise, porque se a pessoa não entender como ela está passando por aquilo, o resultado não é aquele esperado, né? Então, acho que é bem importante isso. Então, aproveitando, né, vamos às perguntas, lembrando que as perguntas podem ser feitas por Slido, a gente tem alguns minutinhos ainda. A Helena Marcon fez 2 perguntas aqui, mas eu vou separar elas. Usamos as redes para divulgar o trabalho e estar presente pode ser exaustivo. Como equilibrar a presença online de maneira saudável, sem sacrificar o bem-estar? Organizar uma pauta, organizar os conteúdos e organizar o teu tempo para isso. Eu tenho uma presença online, vocês sabem disso, mas eu tenho momentos que eu entro e momentos que eu me desconecto efetivamente. Um celular tem alguns aplicativos, o outro não. O computador não tem notificação de aplicativo nenhum, porque quando eu estou atendendo, nenhum aparece. Então, a gente precisa organizar isso com a gente. Combinar com a gente como é que é confortável. Tal horário, eu finalizo as minhas atividades, digamos, vou estar olhando algumas coisas minhas. Tal horário é necessário por causa dos clientes. Então, tenha horários para as coisas, né? Essa coisa das pessoas quererem que a gente esteja online efetivamente o tempo inteiro para responder naquele momento é algo a ser treinado. A gente treina o nosso cliente, a gente treina a nossa equipe e a gente vai fazendo com que isso vá acontecendo. Não é porque tu não deu a resposta em minutos na rede social que aquilo simplesmente se dissipou e se dissolveu e foi embora. Então, tem horários para responder. E vocês podem até colocar isso para eles. Porque quando vocês colocam, vocês também estão ajudando eles a pensar no assunto, né? Acho que é bem importante isso, né? De novo, é posicionamento, né? E diante do bombardeio de informações nas redes, incluindo mensagens de conhecidos,
Como estabelecer limites para evitar receber esses conteúdos compartilhados? Ai, gente, então, eu acho que esse é um desafio que a gente não quer desagradar, a gente não quer ser chato, né? Sendo bem sincera, tem situações e grupos que eu passo assim, tipo, ok, eu tenho meu nome aqui em algum lugar, não tenho meu nome, aquilo já não vai, eu não vou estar dando tanta atenção, né? Então, combinem também com seus grupos. Se for alguma coisa para mim, coloca meu nome. Se aquilo não é relevante, eu não vou estar. Muitas vezes a gente precisa estar retirando, e quando a gente fala no corporativo também, retirando certas pessoas de certas reuniões, retirando certas pessoas de certos grupos, né? Ter um foco maior naquilo que vai te trazer também possibilidades. O grupo da família vai trazer o bom dia todo dia. Tu não precisa baixar todos os bons dias, não precisa ver todos os bons dias. Pode ter dias que tu vai estar mais afim, e pode ter dias que tu não vai estar afim. Nesses dias que tu não está afim, tu não precisa. E tu não precisa também ficar angustiado por conta disso. Lida com isso como um filtro, colocando um filtro naquilo que realmente é bom para ti, né? Muito bem. Pessoal, se não temos mais perguntas, e mantendo aqui nosso compromisso de encerrarmos sempre o nosso café no horário combinado, eu vou te agradecer de novo, Cassiana, por ter estado conosco, por trazer esse momento de repensar as nossas, né, as nossas ações, as nossas atitudes, e como nós conseguiremos, cientes do que está acontecendo, ciente da quantidade de informação, ciente de que isso pode ser prejudicial, como a gente pode fazer para nos doutrinarmos a fazer diferente. Então, te agradecer de novo, agradecer a todos vocês, e antes de dar o tchau, a Cassiana quer dar um presente. É isso, Cassiana? É isso. Essas pessoas que fizeram perguntas, elas estão aqui? Sim, estão. Na verdade, Quem são? as perguntas são da Helena Marcon. Tem mais uma pergunta. Agora que eu falei que ia ter... o sorteio, tem mais uma pergunta. Então, a gente vai... Como a gente ainda tem 3 minutinhos e tem um livro... A Paula está perguntando como desenvolver o posicionamento assertivo em relação a silenciar pessoas nas redes. Difícil. Essa é difícil. Adoro essa palavra. Depende. Porque, assim, depende do que tu faz e como é que tu trabalha isso. Depende do que tu precisa ou não estar trabalhando com essas pessoas. Assim. Silenciar um hater pode ser de várias formas, né? Mas a principal forma da gente silenciar alguém é prestar atenção naquilo que importa e não naquilo que não importa. As pessoas vão falar de ti ou vão se posicionar contra ti, né? Vão falar mal, vão falar bem. Tu não tem nada a ver com isso. Não é contigo. Alguém que te xinga numa rede social é com ele, não contigo. Então, muitas vezes, se posicionar contigo, que aquilo não tem tanta relevância. Esses tempos, um cara botou assim, não gostei do teu cabelo. Eu li, ok. Né? E aí, depois, eu não respondi. Tu não vai responder? E eu pensei, não. Mas vai ficar chato se eu responder? Melhor eu responder do que responder. Porque não tem uma efetividade, não tem um objetivo, não tem algo que ele queira trazer com aquilo, né? E muitas vezes, assim, ser educado, ser extremamente educado. A pessoa falou alguma coisa mal do teu produto, colocar realmente, olha, enfim, vamos tentar melhorar e papapá, fazer um discurso nesse sentido. Mas necessariamente não precisa te deter a isso, se isso não é real ou não é interessante, sabe, para a tua vida, né? Contigo, tu tem que estar com tudo muito bem alinhado. Muito bem. Então, Helena Marcon e Paula Demarco, Cassiana. Helena Marcon, Paula Demarco, por favor, venham aqui. Por favor, venham aqui agora. Então, eu trouxe os 3 livros que estão já, né, em voga, que é o Quem Manda na Minha Vida Sou Eu, um best-seller, né, no Brasil e fora. O Gestão de Negócios na Prática. E aí vou perguntar, vocês são sucessoras, vocês são gestoras? Oi, tudo bom?
A Helena. Helena trabalha com o quê? Eu sou arquiteta. Tu é arquiteta? Tenho um escritório. Certo. Eu sou engenheira química de formação, mas trabalho com meio ambiente e sustentabilidade. Então eu vou deixar vocês escolherem, porque na realidade são 3 e o terceiro eu vou dar para ti. Sim, que daí já fica, né? Ai, que nervoso. Eu confio mais na arquiteta. Obrigada, gente. Espero que vocês gostem. Boa leitura. Cassiana, de novo, muito obrigada a todos vocês. Nosso muito obrigada por terem estado conosco. E temos agora outros eventos, né? Agora em agosto a gente tem SIC por Elas, em setembro Café com Informação, em outubro Noite da Salada, em novembro Café com Informação. Então, não faltam eventos para estarmos juntos aí nos próximos meses. Muito obrigada e uma ótima continuidade de semana. Até. Tudo de Tchau, bom, tchau. gente. Tchau, tchau.